pai, começou. Vai. Ai, meu Deus do céu. É agora. Vai, Brasil, reveza. Vai, Brasil. Reveza. Passa o bastão. Passa o bastão. Título Pan-Americano. Começa com Rodrigo Nascimento. Ai, meu Vem Deus, com os Estados Unidos está na frente. Ai, meu Deus Brasil do vai céu. ganhar. 3 é o Jorge Vai lá. Mendes. Vem Vai. Passou. Passou. Agora na curva dela. Vai, André. Tá correndo. Olha lá. Passa outra vez Vai, o bastão. Brasil, Passa vai, o bastão. Reveza, Vai, reveza. passou. Reveza o Brasil. Revezou. Vai chegar. Os Estados Unidos está perto. Campeão, passou o bastão. Gente, mas os Estados Unidos estavam pertinho, você viu? Do lado. Não, o Brasil passou o bastão, revezou direitinho. A paz do Senhor, jovens, bom dia. Como vocês estão? Estamos aqui nessa aula maravilhosa que o Senhor nos deu, a maior escola, a melhor escola do mundo, que é a EBD. Eu, Tainara, amiga de vocês, da vossa turma, e o nosso pastor Jairo Carvalho está aqui nesta manhã para nos ensinar um pouco mais sobre a falta que faz um líder, na nossa lição de número 5 da Revista dos Jovens. E aí, pastor? É um prazer, Tainara, estar com vocês nesta manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Se essa é a melhor escola do mundo, então vocês são os melhores alunos do mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Pergunte nessa manhã, participe, tire suas dúvidas e vamos juntos aprender, né? Compartilhe essa aula, convide um amigo, uma amiga, aprenda sobre essa aula, pergunte o que você tenha dúvidas sobre um assunto, e se é controvertido também pergunte de qualquer jeito, encontre o pastor aí no corredor da igreja e pergunte também ele essas questões para que ele possa te responder, né? Para que você aprenda coisas maravilhosas, para que você saiba a importância que tem a liderança na nossa vida. Amém. Como vocês perceberam, hoje eu estou acordada, aí para quem pegou a referência, e eu acho que depois dessa comemoração que a gente fez no início da aula, tem muita gente acordada no chat e também querendo saber por que a gente estava torcendo para o Brasil, por que a gente estava assistindo um jogo, pastor? E aí? Na verdade, nós estávamos assistindo uma corrida, né? E aí? É uma corrida de revezamento, onde as equipes, né, se revezam, cada equipe faz uma parte do percurso e essas equipes precisam ter uma sintonia tal para que elas possam, ao revezar, passar o bastão um para o outro. Veja que nessa corrida o Brasil ganhou porque o atleta dos Estados Unidos errou o bastão, ele não conseguiu passar o bastão. Porque eles estavam na frente. Estavam na frente, mas quando o rapaz foi passar o bastão, ele não conseguiu passar, ele teve que voltar. Nisso que ele teve que voltar para passar o bastão, o outro passou na frente, o Brasil, e ganhou. Que bom, né? Ou seja, essa corrida de revezamento mostra para a gente a importância de uma geração passar o legado para uma outra geração. E aonde é que se ganha ou se perde a corrida no revezamento? É no momento em que se passa o bastão. Então, a corrida é importante, mas o passar o bastão não deve ser menosprezado. Não deve. Por quê? Porque ele vai determinar se você vai ganhar ou não a corrida. Ou seja, a forma como a geração passa o bastão para outra determina se a próxima geração terá sucesso ou se ela será um fracasso. E veja, são equipes, né? A corrida de bastão, ela é uma equipe, não é, né, ninguém ganha sozinho, é uma equipe que ganha. Então, se uma geração trabalha de tal forma para trabalhar o passar o bastão para a próxima geração, a geração que vem também vai ser tão bem sucedida como a geração que passou. Ou seja, não adiantará nada uma parte da corrida fazer o seu trabalho, chegar na frente de todo mundo, mas não passar o bastão para os outros, que depois deles vão começar a correr parte do percurso. Ou seja, nós corremos parte do percurso, mas a geração que vem depois de nós também vai correr a sua parte do percurso. E é importante que uma geração passe o legado da fé, né, das doutrinas, das verdades do Evangelho para as próximas gerações. E eu tenho certeza que quem está em casa está pensando, ok, entendi, amei a aplicação. Mas o que será que isso tem a ver com a lição de hoje? Vamos contar para eles? Vamos. Antes de a gente contar para vocês o que isso tem a ver com a lição, a gente quer fazer um desafio.
O nome do desafio é Espada Afiada. O nosso pastor Jairo já está aí um pouquinho mais passadinho que a gente, né? Bíblia novinha, Tainara? Novinha. Tava escondida, hein, gente? Inclusive, quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a secretária da igreja, nos dados que estão aparecendo abaixo do vídeo, para que você possa ter uma Bíblia devocional e poder ler a Bíblia toda durante todo o ano. É uma bênção essa Bíblia. Então, pastor, eles estão com a Bíblia na mão, tenho certeza, porque são alunos aplicados da Escritura, e a gente vai fazer um desafio, quem vai encontrar primeiro o versículo. Entre eu e o pastor Jairo aqui, vamos ver quem vai encontrar primeiro, mas a gente quer desafiar alguém a encontrar primeiro que a gente aqui. Então, se você encontrar aí o versículo, você vai colocar a página no chat. Se alguém encontrar antes que a gente, ganha um prêmio. Não vale usar a revista. Não vale. Tem que ser na Bíblia. Tem que ser na Bíblia. Porque não vale falar assim, ó, achei. Tem que colocar a página, beleza? Na Bíblia devocional também, né, que aí fica injusto. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então? Tem que ser devocional. Bíblia devocional. Tem que ser a página da Bíblia. Então, pega aí sua Bíblia, já esteja com a sua Bíblia aí preparada para abrir. Nós vamos ler, pastor, preparem. É um versículo só? Não. Vou falar a referência, tá bom? Ok. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Juízes 2, 7. Juízes 2, 7, hein? Uhul! Será que eu vou ganhar da Tainara? Ah, não, hein, Tainara? Vou ganhar de você, hein? Já achei. Não, para, mentira! Já achei. Tô Juízes 7, tô Juízes 6, tô Juízes... Juízes 2, 7. Achei! Eu achei também, Juízes 2, 7. Abri Juízes 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Peraí, os você tem que dias dos falar a anciãos. página. Página 763. Vai, abre aí da sua casa, 763. Já viu, né? Ganhei da Tainara. Você é fraquinha. Poxa hein? vida. Você é fraquinha, Foi hein? quase, foi Não, quase. depois você acha. Vamos lá. Que Vai, que você... vai. Pode ler. Tem que ler o texto? Do 7 ao 14. Eu vou ler todo? E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, depois de Josué, e viram toda aquela obra do Senhor que fizera Israel. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, na minha idade, hein? E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarate. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Amém. E aí, pastor, vamos contextualizar eles então sobre o cenário de Israel? O que você acha de orar antes de começar? Bora. Você ora? Eu oro. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, estamos, Pai, nesse momento, Pai, na sua presença, e queremos te pedir, Senhor, porque sabemos que tu és poderoso, que o Senhor nos escuta, que o Senhor venha abrir os nossos corações, Pai, que a tua palavra venha entrar e fazer a diferença nas nossas vidas. Fala conosco, acende uma chama no nosso peito, Pai, e uma luz na nossa mente, para que possamos te amar e temer ao Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Vamos então? Qual é o nosso assunto? Agora você vai contextualizar. Eu vou contextualizar. Bem, nós vamos abordar hoje sobre a importância ou a diferença que um líder faz. A ideia hoje é usar o livro de Juízes como base, né, dessa lição dessa semana. Veja, o livro de Juízes é a continuação do livro de Josué, embora a revista vai dizer que nós não sabemos, né, quem escreveu, mas na verdade esse livro foi escrito por Samuel, tanto Ruth como Juízes, um livro escrito por Samuel pela escola sacerdotal. E a ideia desse livro é mostrar
que após a morte de Josué, o povo de Deus passou um tempo de mais ou menos 300 e tantos anos, sem uma liderança específica, não que isso tenha sido ruim ou bom, não é essa a nossa análise agora, mas nesse tempo o povo, logo que entrou na terra e após a morte daquela geração que conquistou a terra e os anciãos que morreram, abandonaram a Deus e começaram, né, a seguir o padrão das nações vizinhas, adorando os seus ídolos, e isso atraiu a ira de Deus. Se o povo não tivesse se envolvido com esses deuses, né, o povo viveria na terra por um tempo muito longo, sem ter muita dificuldade diante dos seus inimigos. Então o povo caía, aí vinha o juízo de Deus sobre esse povo, o povo se arrependia, Deus levantava um líder, e aí morria aquele líder, que era um juiz, né, que julgava, né, era um salvador, por assim dizer. Esses juízes são levantados em um momento de grande dor, de muita tristeza, de desespero. Na verdade, as dificuldades né, um momento de surgir a liderança mais específica. E após a morte desse juiz, o povo caía na gandaia outra vez, e novamente vinha o juízo de Deus. Eles eram vendidos, né, entregue à escravidão estrangeira, e depois de 20, 30, 40 anos debaixo de um jugo, eles se arrependiam, e Deus mandava um libertador e passava um tempo de paz. Então ficava assim, levanta, cai, né, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, né, peca, se arrepende, livramento, peca, se arrepende, livramento, até chegar em Samuel, que se tornou o juiz mais exemplar e que ajudou o povo muito nessa questão. Então, os grandes líderes que o Senhor levantou surgiram em momentos de profundo caos. Todas as lideranças que marcaram a história, seja a história antiga, né, do povo de Deus, como também a história do tempo interbíblico, como também a história do tempo apostólico, como também a história da igreja, como também na história mais próxima a nós, surgiu em momentos de grande tristeza. Sempre que o povo de Deus se afasta, que ele se esfria, então a mornidão entra na igreja, e Deus então começa a trazer seu juízo sobre seu povo. Nesse tempo, o povo de Deus começa a clamar. Então, nessa atmosfera de apatia, de apostasia, de desvio, de frieza espiritual, sempre foi o solo onde nasceu os maiores líderes que nós conhecemos, né? Nenhum líder que nós conhecemos que se destacou na história nasceu fora desse tempo, né? Esse tempo também é um tempo de fazer surgir líderes maravilhosos que vai influenciar o povo de Deus ao longo da história. Ótimo. E aí, pastor, mediante esse contexto, a gente viu na revista que Moisés, ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel, ele ora ao Senhor, ele pede um sucessor, e o Senhor levanta Josué. Então, Josué, ele fica ali sendo o líder do povo de Israel, ele que vai fazer Israel entrar, né, na terra prometida. Só que Josué, ele morre. E aí o povo de Israel, ele fica sem o líder. E sobre isso nós temos uma pergunta. Paz do Senhor, juventude, minha pergunta é: por que Josué não orou para que Deus levantasse o sucessor? A pergunta é: por que Josué não orou para que Deus levantasse um sucessor? A gente precisa olhar para a Escritura e ver que a graça de Deus, na sua soberania, se revela de uma forma muito especial, até mesmo nesses eventos que a gente tem de caos. Veja, Josué morre, alguns anciãos ainda vivem, né? Esses anciãos acabam sendo um parâmetro, um referencial para aquela geração, e como aquela geração não conhecia o Senhor no sentido de não ter experimentado os milagres de Deus, porque eles não lutaram, não conquistaram, não viram o sol, Josué orar e o sol parar, né? Não viram Deus derrubar as muralhas de Jericó, não experimentaram batalhas fantásticas, né? E o mover de Deus por meio dos seus milagres. Então essa geração não tinha um referencial e acabou se perdendo. E a pergunta que se faz é: Moisés, quando morre, antes de morrer, Deus disse que ele ia subir o monte, então Moisés logo disse: Senhor, não deixa esse povo sem ninguém, levanta um líder, e Deus levantou
Josué. Nós não temos referência Josué passando de forma oficial a liderança para outro líder. Passando o bastão. O bastão. Nós não temos, mas de alguma forma informal, Otiniel assumiu e ele se tornou um juiz após a morte de Josué. Inicialmente, Deus está mostrando para o seu povo uma forma de governo, né, que é a forma de Deus governar todas as coisas, que nós conhecemos como teocracia, né? É uma junção de duas palavras, theos, que é Deus, né, theos, Deus, e cracia, governo, que é um contraponto da monocracia, ou a monarquia. Ou a monarquia, que é o governo de um. Inicialmente, Deus estava mostrando para seu povo que se seu povo obedecesse sua palavra e andasse nos seus caminhos, o seu povo seria abençoado. Tanto é que o último versículo que nós lemos da leitura de hoje diz que o povo de Deus não pôde resistir diante de seus inimigos por causa dos seus pecados. Uma das abordagens que esse trimestre faz, e talvez o autor não tenha percebido, né, a ênfase cristocêntrica desse livro, é que cada um daqueles juízes representam a pessoa de Jesus Cristo. E veja, Deus está levando o seu povo a ser conduzido à obediência. Então, se aquele povo obedecesse a Deus, ele seria abençoado e não vivenciaria, por exemplo, né, os problemas que ele viveu com relação ao caos moral e à escravidão e aos problemas financeiros que tiveram por causa da invasão de seus inimigos. Mas veja, a questão não está se tinham ou não tinham um líder. A questão estava se eles obedeciam a Deus. Uhum. Então, a decisão de livramento é de Deus. E Deus escolheu agir e livrar por meio de um levantamento de liderança. Ok? Então, essa liderança é uma liderança emergencial. Não é uma liderança colocada por Deus para fazer parte da estrutura. Inclusive, esse é um argumento que Deus vai usar com o seu povo quando Samuel tem que apresentar a Deus o pedido do povo que quer um rei. Sim. Então, Deus diz a Samuel, fala ao povo que se eles quiserem um rei como as nações têm, eles vão ter algumas dificuldades. Isso. Eles vão ter que entregar os seus filhos para a guerra, vão ter que pagar impostos para ele, as suas filhas serão levadas como serva e o rei será dono da terra. Dividir as riquezas. Dividir as riquezas. Sim. Então, se o povo tivesse obedecendo a Deus, né, e respeitando a liderança informal, como eram os anciãos, como eram os sacerdotes e os profetas, Deus estaria operando a sua obra no meio do seu povo. O povo de Deus não teria nenhum problema. Uhum. Por quê? Porque a liderança informal estava atuando. Havia os sacerdotes que ensinavam as escrituras. Os profetas que estavam constantemente alertando o povo sobre os perigos. O povo ouviria e não entraria naqueles erros, então Deus estava com o seu povo. E se precisasse de alguém para comandar um exército, Deus levantaria alguém e encheria do seu poder, como, né, por isso todas as vezes que o texto de Juízes fala, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, sobre Otiniel, sobre outros, e eles livraram. Ou seja, esse governo estaria perfeito. Então o problema aqui não está propriamente na falta de um líder. Na verdade, está na falta do povo em obedecer a Deus. Ok? Uhum. Então, Josué não erra quando morre, e o autor coloca isso como uma fraqueza, né? Mas essa não é uma fraqueza de Josué. Né? Ele morre num ambiente onde o governo teocrático de Deus, né, vem sobre seu povo. Nem mesmo Josué olha para si como um líder sobre seu povo, como foi Moisés. Né? Por isso, a gente não tem Josué orando para que Deus... eles logo percebem que Otiniel vai assumir o lugar, porque naturalmente ele já estava à frente disso. Então não há uma passagem, né, de liderança. Por quê? Porque nesse momento ninguém é herdeiro de nada. Né?
Tanto é que cada líder é levantado de tribo diferente, né? Hora de Efraim, hora de Dan, hora de Judá, hora de lá, hora de lá. Por quê? Porque Deus estava dominando o seu povo. Então era uma teocracia. Esse era o desejo inicial de Deus. E é lógico que esse governo é muito melhor do que a monarquia ou qualquer outro tipo de governo. O problema está na questão do coração do povo que não obedece a Deus. E sabe o que é incrível, pastor? Foram 14 juízes, certo? Certo. Que Israel teve. E o Senhor, ele levanta esses juízes de forma muito indescritível para nós que somos seres humanos. Então ele vai lá e escolhe Jefté, que ninguém escolheria Jefté. Então ele vai lá e escolhe um que estava lá debaixo no eirado, né? Então, Deus mostrando ao povo que eles não precisavam se preocupar, que era Deus que estava cuidando dele, era teocracia, era Deus que estava movimentando o povo, guardando o povo, era só eles obedecerem. Verdade. Verdade. Pausa que a Amanda corta. A gente vai para qual ponto agora? O ponto, nós estamos agora, né? Nossa, seria uma boa, já que a gente está falando de teocracia, o senhor vir e falar do papado. Aí vir e falar assim, e os apóstolos, por que eles não deixaram sucessores também? Pode ser? Uma pergunta agora? Deixa eu tratar aqui na questão aqui, do ponto 2 da lição. Né? Beleza. Então pensa bem, o ponto 2 é a falta de um líder, né? O problema não estava na falta de um líder, né? O problema estava no pecado do povo. Porque um líder não impede que uma nação peque, né? Mas um líder pode ajudar, sim, uma nação a ser conduzida a Deus. E também, esse líder tinha que ser fiel. Às vezes, por exemplo, né, nós temos Jeroboão, que leva as 10 tribos todas, né, a se desviar da palavra de Deus e a cair no erro, e isso vai conduzir o povo à destruição até a escravidão do Reino do Norte. Mas vejam, era um líder, mas o líder não é a solução. Por quê? Porque era um líder que escolheu o pecado. Então, a ideia era, se o povo amar a Deus, né, e esse povo vivesse de um jeito coerente, teria a liderança informal, né? Mas, se precisasse, Deus levantava uma liderança carismática, né? Ou seja, com dons espirituais naquela época. Mas essa liderança morria e não havia a necessidade se o povo permanecesse fiel. Quando elege a questão do rei, por exemplo, de todos os reis de Israel, nenhum deles andou com Deus. Então, todos eles levaram o povo ao pecado. Que esse é o ponto 2, né? Então, a outra que o autor são consequências gerais, né? Aqui diz que a falta, o que a falta de uma liderança pode causar, né? Aí ele vai usar o livro de Juízes e vai dizer, né, que o povo está à deriva, né, que o povo, né, não tem como tomar decisão, o povo se afastou de Deus. Se afastou de Deus, ficou vulneráveis. Isso é verdade, né? O povo ficou. Mas o povo não precisava ficar assim se os sacerdotes houvessem feito o seu trabalho, se os profetas tivessem sido ouvidos, né? O povo fez isso porque o povo se entregou à idolatria. E veja, não foi o líder que tirou o povo da idolatria. Nenhum líder nenhum dos juízes fez alguma reforma moral no meio do povo, né? Por quê? Porque primeiro o povo tinha que se arrepender, o povo tinha que clamar a Deus, o povo tinha que tirar seus ídolos. Então Deus levantava um juiz. E esse juiz, novamente, era um juiz que estava ali para resolver uma questão emergencial. Mas esse juiz, especificamente, não tinha um cuidado geral sobre a vida, né, das pessoas. Por quê? Porque esses juízes tinham um governo muito limitado. Você vê uma tribo que não se submete, por exemplo, Gideão, né, tem os eframitas, né, a tribo de Efraim, que não submete ao governo dele. Então eram governos muito para resolver um problema específico. Então a questão aqui não está tanto na liderança,
A questão está aqui no povo que não obedece à palavra de Deus. Então é o pecado do povo e não o líder. Então, o foco principal da lição, desse ensinamento dessa manhã, não é o povo ter ou não um líder, mas sim a obediência do povo. É isso aí. É isso aí. Então veja, uma coisa que a gente precisa aprender sobre liderança, né? É Deus quem escolhe uma liderança. Veja, Moisés não preparou Josué para ser o seu sucessor, né? É um ledo engano alguém falar isso. Josué acompanhou Moisés de forma, né, fiel. Deus se agradou disto e por isso Deus elegeu Josué. Tanto é que quando Moisés ora, diz: Senhor, coloca alguém para comandar esse povo. Então Deus fala: pega Josué e torna ele um líder. O autor citou aqui vários textos, mas tudo que ele citou não é uma verdade, né? A gente precisa ter uma ideia. Eu andei lendo o livro que ele usou e várias coisas que ele falou sobre liderança, né, é mais baseada na liderança corporativa, secular do que nas escrituras. A gente não pode esquecer uma coisa para o resto da nossa vida. Só Deus pode levantar um líder. Só Deus levanta um líder. Essa é uma posição que ninguém deseja. Quem deseja vai ter que esperar Deus confirmar esse chamado ou não, né? Diz a Bíblia que ninguém toma para si essa honra se por Deus não for chamado. Então, cada líder que fez a diferença foi levantado unicamente por Deus. Deus escolhe, é da presciência de Deus, é da sua soberania, e essa é uma coisa que Deus faz. Então veja, Deus escolheu Josué, não foi Moisés que escolheu Josué. Moisés não treinou Josué jamais para ser seu sucessor. Então, é até um conselho para os jovens, pastor, porque todos nós queremos ser algo no futuro, queremos servir a Deus. E Josué, ele estava ao lado de Moisés, servindo a Moisés, aprendendo com Moisés, mesmo sem saber que ele seria um líder. Certamente não era uma ambição do coração dele ser um líder, mas você vê em vários relatos ali do livro de Números, de Levíticos, que Josué ele estava sendo participante das bênçãos que Deus estava derramando sobre a vida de Moisés por estar perto. Então, jovens, sirvam, esteja perto, tire dúvidas, esteja sempre querendo aprender. Né, pastor? Ao invés de a gente imaginar Moisés treinando Josué, tem que imaginar Josué copiando Moisés. Atrás de Moisés o tempo inteiro. E ele, né, servindo com gratidão, com amor, com entrega. E por causa dessa dedicação liberada, né, intencional, né, amorosa e respeitosa, né, à liderança de Moisés, é que Deus o escolheu. Ok? Na verdade, Deus preparou Josué para ser o sucessor de Moisés. Mas então, pastor, é pecado então um líder preparar um sucessor? Gostei dessa pergunta, hein? Você é inteligente, garoto. Tá aí. E aí? Não é pecado preparar um sucessor. Agora, o líder precisa... Eu já ouvi muitas pessoas dizer que se um líder morre sem preparar uma pessoa, ele fracassou como líder. Bem, essa questão não está muito coerente, né? Não está muito coerente, às vezes está coerente. Uma das coisas que a gente precisa aprender nesse contexto é que Deus está comandando todas as coisas. Então veja, é importante que um líder vislumbre alguém para substituí-lo, mas ele precisa ter a humildade de orar para que Deus o direcione. Hoje eu tenho visto que grande parte das vezes que um líder assume a liderança do outro, não foi Deus que colocou. Quem colocou foi o líder, que se preocupou em colocar alguém que ele escolhe por si mesmo, pelos motivos, né, mais pessoais lá.
Por exemplo, às vezes o pastor tem um filho e ele quer que o filho assume a igreja, mas o filho não tem condição chamada. nenhuma, né? Mas às vezes pode ser que Deus escolha esse filho do pastor e ele vai, né? E o pai vai prepará-lo, né? Mas a gente precisa, por isso que não é pecado um pastor preparar sua sucessão. E ele deve fazê-lo, com certeza é prudente que o faça. Mas ele precisa ter o cuidado para ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para que Deus escolha. Porque normalmente o pastor pode escolher alguém e Deus escolher outra pessoa. E nesse processo, Deus escolhe uma pessoa e ele outra, isso pode demorar, pode trazer seríssimos danos para a liderança. Ok? Então a falta de um líder precisa ser analisada primeiro do prisma de Deus, né? Deus é quem estabelece e escolhe uma liderança, né? E às vezes Deus demora para levantar uma liderança. E a outra questão é o líder, né, atual eleger alguém para que Deus oriente para substituí-lo. Pastor, então é por isso que os apóstolos, eles não deixam sucessores? Outra questão que a gente precisa analisar aqui, né? Antes de explicar isso mais precisamente, né? Porque a gente precisa pensar, né? Por que os apóstolos não escolheram sucessor, né? Nós temos Timóteo andando com Paulo, mas Timóteo não é o sucessor de Paulo, né? Isso não é uma verdade ensinada pelas pessoas hoje, né? Isso não é verdadeiro quando alguém ensina isso. Timóteo se torna pastor de uma região, como várias pessoas que eram obreiros de Paulo se tornaram bispos nas regiões aonde eles estavam. A pergunta é, por que então Paulo não elegeu uma pessoa e esta pessoa comandava toda a região que ele abriu como apóstolo dos gentios? Por que então ele não elege, né, um apóstolo para os gentios? Antes de eu explicar isso, eu queria chamar o nosso quadro, qual é o quadro mesmo? Mundo Cópia. Mundo Cópia. Um único objeto para toda a Terra-média. Eu sei que parece estranho, Alto Rei, mas precisamos esgotar todas as soluções possíveis. Mas que tipo de objeto seria? Seria menor do que imaginamos antes. Algo que pudesse ser carregado. Um cetro, talvez. Uma espada? Ou talvez uma coroa. Por que uma coroa? Uma forma circular seria ideal, permitindo que a luz volte a si mesma em um círculo infinito, gerando um poder que seria quase ilimitado. E colocaria todo esse poder sobre a testa de um só ser? Não de qualquer ser, Alto Rei. Na sua. Muito perigosas essas ideias. Você vai ver na série dos Anéis de Poder, do último episódio, quando eles estão forjando, né, o anel, quando os elfos precisam forjar um poder para que a raça dos elfos não apague, né, eles não morram, eles precisam forjar um poder. E aí, na hora que o Elrond está conversando com o seu rei sobre a ideia de fundir, né, um metal, e esse metal, teoricamente, pode ter uma luz, né, aumentar a sua luz de forma infinita, então os elfos não morreriam. E aí o ferreiro explicando para o rei elfo, dizendo que esse é um poder não sobre a carne, mas não um poder da carne, mas um poder sobre a carne. E que esse poder seria em forma de uma coroa, e aí o rei elfo fala,
mas essa coroa seria colocada na cabeça de uma única pessoa? Aí o Heronde diz, né, não é qualquer cabeça, mas é a sua cabeça. O rei Elfo, muito sensato, responde, essas ideias são muito perigosas, porque você não pode dar esse tipo de poder a uma única pessoa. É poder demais para ser dado uma só pessoa. Sim. E a Galadriel, depois, na hora que estão forjando, dá a ideia de forjar 3 anéis. Né? Porque se um se corromper, 2 ainda pode permanecer firme. E esse é o quadro Mundo Cópia. Esse quadro mostra pra gente a verdade, por que o Espírito Santo não elegeu uma pessoa para assumir a igreja após a morte dos apóstolos. A explicação é muito simples, né? Muito óbvia, mas muito sábia. É poder demais dado a uma só pessoa. Veja, ainda a forma de Deus governar seu povo continua do mesmo jeito. Então, o que Deus faz agora nessa liderança? Deus trabalha as lideranças, né, oficiais por meio dos bispos que comandam igrejas locais. Então, cada igreja local tem um bispo comandando e esse bispo comanda no máximo uma área que está sobre seu poder. Veja, para evitar desse poder ser dado a uma única pessoa. Por quê? É um poder demais dado a uma única pessoa. E a prova exata de que Deus está certo e de que o governo que Deus idealizou no tempo dos juízes é o governo que Deus gostaria que fosse na igreja, uma igreja que obedecesse às Escrituras, que amassem a Deus e obedecesse a Deus sobre todas as coisas, onde o pastor seria só um entre os irmãos para poder ajudar a igreja local a orar e a buscar a Deus e a servir a Deus como deveria. Você vê, a partir do segundo século, terceiro século, começam a surgir então, as divisões, as heresias, e uma das formas das pessoas evitar de que o evangelho se perca é a ideia de criar um cânon, né, unir todos os livros e determinar quais são os livros que realmente a igreja aceita como autoridade, e depois fazer uma liderança de união de todos os bispos. Então os bispos se unem, e nessa união, o bispo de Roma começa a alcançar um poder sobre os demais naturalmente. Ou seja, lá para o século VI, nós já temos a formação do papado. É lógico que o modelo papado é o modelo copiado do Império Romano. E veja, quando esse poder foi dado a um, quando esse anel, né, foi dado a um só, ele se corrompeu. Sim. Por isso que a gente precisa ter um cuidado sobre a dependência de uma liderança. Né? Deus levanta líderes, Deus fala por meio dos seus líderes, mas aprenda o seguinte, antes da liderança, Deus está controlando, Deus está pastoreando o seu povo. O líder só é um instrumento nas mãos de Deus, e se ele amar a Deus e obedecer a Deus, ele será um instrumento poderoso para comandar o povo, e o povo será uma bênção. Mas também, se esse líder for um líder que não obedece a Deus, nós teríamos problema. Isso cai na outra pergunta, né? Se a liderança é bênção ou se é maldição. Faz essa pergunta então, eu. Pastor, então, a gente tem visto, né, durante essa lição que ter um líder é essencial, é muito bom. Mas às vezes o líder pode causar mal. Então é bênção ou é maldição ter um líder? Bem, a questão está se o líder vai orar e obedecer a Deus, ou se esse líder vai governar por si mesmo. Se o líder for um homem escolhido por Deus e ele permanecer fiel e humilde, ele é uma bênção para a sua igreja. O Robert McCheyne diz que o maior presente que a igreja pode receber é a santidade de seu pastor. Ou seja, a maior arma que Deus tem contra o diabo é a vida de santidade da liderança. Como também a maior arma que o diabo tem contra Deus é a falta de santidade da liderança. Então veja, o líder é bênção se ele obedece a Deus. O líder é maldição se ele
desonra a Deus. Agora, é inquestionável, né, que Deus estabeleceu presbíteros, né, em toda a igreja, em todo local. Deus estabeleceu liderança e essa liderança acompanha o povo local. Né? Então, a liderança é necessária e ela é uma bênção se ela amar a Deus. E ela é uma maldição se ela não amar a Deus. Então, tanto aquele povo que não tinha liderança se tornou maldição que não obedeceu a Deus, tanto um povo que tem liderança se torna maldição se o líder não obedecer a Deus. É incrível a gente perceber como é bom, prazeroso, como que traz paz ao nosso coração servir a Deus. Porque mesmo se nós não tivéssemos um líder que é crente, que busca Deus, que é santo, a gente poderia ter a certeza de que Deus está cuidando da gente se a gente se permanecer fiel, obedecendo a palavra dele, como é o caso do povo de Israel. E sabendo ainda que Deus vai levantar, Deus sempre vai estar cuidando das nossas vidas e levantando uma liderança quando nós necessitarmos, quando nós precisarmos de um direcionamento. Nós podemos contar todos os dias com as Escrituras, mas nós podemos contar com a direção dos nossos pastores, nós podemos contar com o cuidado, com o zelo deles. E nós, como jovens, no tempo em que vivemos, onde deixamos muitas vezes a emoção levar, precisamos estar conscientes de que só poderemos alcançar algo que desejarmos de bom nessa vida se nos mantermos em obediência. Então, obediência à nossa liderança é essencial para crescermos. Uma outra coisa também, que a gente também não pode esquecer nesse processo aqui, é a questão do estilo de liderança de cada um. Né? Hoje, por causa da concepção estruturalista, né, que governa o mundo dos negócios, né, o mundo business, as pessoas dividem, né, o líder-chefe, né, o líder do chefe. O líder do chefe, né? Essa é uma explicação um tanto incoerente, né? Porque o chefe é aquele que manda e o líder é aquele que inspira, né? Veja, né? Qualquer um que está acostumado com a liderança sabe que isso é balela, né? Porque isso é uma visão de liderança baseada na visão mundana, né, e não nas escrituras, e essa já é uma visão que já foi caducada e mostrada que isso não é verdadeiro. Por quê? Porque ninguém lidera por inspiração tão somente. Né? Um líder também inspira, mas um líder também manda. Só inspiração não conduz um povo se não houver mandamentos, regras, né, clara, né, para poder ser seguido. Então, a questão um líder lidera por exemplo. Né? Isso acontece em filme. Né? Que na vida real, o líder também lidera por exemplo. Mas não só por exemplo. Né? Ele tem que chegar lá e determinar por os limites às pessoas. As pessoas são assim, elas precisam, né, ser orientadas nesse sentido. Então, a gente precisa ter o cuidado para a gente não forjar uma ideia de uma liderança que seja a nossa visão, né? Segundo a nossa imagem. E não é assim. Então, Deus levanta vários tipos de liderança. Né? Deus disse para Jeremias, eu não te chamei para plantar, mas para arrancar. Eu não te chamei para edificar, mas para destruir. Ou seja, Jeremias tinha um ministério que, né, contrário a tudo aquilo que a gente esperaria de um profeta. Por quê? Porque ele está convencendo o povo a abandonar tudo que tem, né, sua terra, seus bens, suas famílias, e escravo, e não revidar na luta contra o Babilônia. Né? Isso é um absurdo. Mas veja, Deus levanta um estilo de liderança como ele quer. Né? Levanta um mais meigo, mais tranquilo, mais passivo, né? Como outros autores bíblicos, né? E outros, né, como João Batista, como Paulo também. Como Paulo, né? Pedro. Um colérico, mais brigão, né? Porque é necessário. Então, cada estilo de liderança tem a ver, né, com o chamado que Deus tem para uma pessoa. Aquele povo específico. A necessidade daquele povo, né, pastor? Ou para uma obra específica, né, que às vezes vai além. Por exemplo, Lutero é chamado o cara mais irascivo do seu tempo, né?
né, Lutero não era alguém manso, né? Ele era alguém extremamente irado. Por quê? Porque ele estava lidando contra um papado, né? Sim. E não podia chamar um indivíduo dócil, né? Então ele era Seria grosso. até engraçado, né? Isso aí. Eu fico até pensando para essas pessoas que entendem que o chefe manda, o líder inspira, o líder ele serve como exemplo. Aí tá Isso todo mundo precisando de direcionamento e o líder vai ficar lá, É. fazendo o quê? Você vê, isso é uma tolice. Infelizmente, chega a ser né, engraçado. a revista desse trimestre, o irmão não soube filtrar a palavra de Deus, né, com essas questões. Então, às vezes, um líder vai ser, né, mais impositivo, porque isso é um estilo de liderança. Sim. Outros a mais afáveis, né? Em uma das lições aqui, o autor disse que Jesus nunca, né, ele citou alguém, Jesus nunca mandou ninguém, nunca ordenou ninguém. Isso é uma mentira deslavada, né? Uhum. Ou seja, parece que essa pessoa nunca leu a Bíblia, o Novo Testamento, nunca leu o livro Apocalipse, não leu nada, né? Ou seja, isso não é verdade, né? Jesus, como líder, ele inspirou, ele ordenou, ele mandou, né? Ele repreendeu, ele pegou um chicote, ele foi lá, né? Ele estabeleceu, ele repreendeu os outros, ele chamou os outros de raça de víboras, né? Como fez João Batista, ele, né, chamou de sepulcro caiado. Ou seja, Jesus tinha todos os estilos de liderança, né? Ele era ao mesmo tempo amoroso, como também era mais enérgico, né? Por quê? Porque ele é Deus e Deus tem, né, os atributos perfeitos e completos. Então a gente não pode achar que o pastor é sempre manso, que fala, né? O pastor não é assim, mas há pastor que só é assim. Há outros, né, como é a minha natureza, mais irasciva, né? Cada um tem sua chamada. Sim. Mas aprenda uma coisa, um líder não faz sucesso por causa do seu temperamento. Um líder não faz sucesso por causa da sua forma de liderar, né? Ele é muito legal com a igreja, por isso a igreja cresce. Não é isso, não. Né? Um líder será bem sucedido não por causa do seu estilo, não porque ele é bem preparado. É verdade que as pessoas, né, nem sempre vão além daquilo que ela foi treinada, mas nós não podemos esquecer que no mundo espiritual quem faz é Deus, não são as pessoas. Sim. Então é Deus quem faz. E Deus faz apesar de nós e faz também sem nós. Então a gente precisa pensar nisso. Então uma liderança vai ser bem sucedida se ela fizer uma única coisa, amar a Deus de todo o coração. Amou a Deus, não importa se ele é fraco, se ele não é fraco, se ele prega, se ele não prega, ele pode ser um Zé Ninguém, mas se ele amou a Deus, ele terá uma liderança, porque quem lidera é o Espírito Santo. Por isso, os dons espirituais são dados numa atmosfera de que quem administra, né, a variedade de operação, a variedade de ministérios, mas tudo é o Espírito Santo quem pastoreia a igreja. Então, se essa igreja tem a consciência de que o pastor da igreja é o Espírito Santo, que ele usa pessoas para isso, então ele vai levantar alguém. Então, aquilo que essa alguém está fazendo, né, aquilo que Deus faz por meio daquela pessoa, não é a pessoa, é uma obra do Espírito Santo. A gente de cá olha as pessoas, mas na contramão quem faz é Deus. Sim. Então nunca é a capacidade de alguém, não é e nem é o estilo de alguém, entendeu? A questão está se Deus é ou não é com aquela pessoa. Se Deus é, vai ser uma bênção. Se Deus não é, né? João Batista tinha um estilo de vida, de liderança, né, extremamente agressivo. Ele morreu por isso. Mas veja, as pessoas largavam a Judéia para ir para o deserto para ouvi-lo. Sim. Né? E isso é perfeito, né, pastor? Que mostra que não é a capacidade do líder, não é o temperamento do líder, tudo redunda para a glória de Deus, porque é Deus quem vai fazer a partir da vida dele. Então, as pessoas são diferentes, nós temos que respeitar aí o jeito da pessoa e o chamado que Deus tem para a vida de cada um, se submetendo sempre como bons servos do Senhor. Amém. O último tópico aí vai falar sobre a questão do legado, né? Então, veja, a liderança precisa se preocupar em ensinar todo o conselho de Deus para toda a igreja, mas principalmente para a geração que está vindo, né? Para que ela herde, né, esse estilo, essas verdades, né? Então, ou seja,
O legado da igreja é transmitir para os jovens, para as crianças, as mesmas doutrinas, né? Ou seja, é transmitir a fé do mesmo jeito que foi dado a eles. Qual foi o problema daquela geração que morreu e da outra que veio que não conheceu o Senhor? Foi que a geração que veio, a geração que estava passando, não continuou fiel a Deus como como estava sendo no início. Essa geração se esfriou e essa geração, por ela se esfriar, ela não pôde ajudar a geração que estava vindo. Então, uma geração que experimenta avivamento precisa lutar para preservar esse avivamento, para que esse avivamento possa passar para a próxima geração. Ou seja, cada geração precisa se responsabilizar de que ela precisa buscar também o avivamento, como a geração anterior experimentou. Mas isso só é possível se a geração que está aqui, principalmente por meio da liderança, possa buscar a Deus e experimentar coisas que as crianças vão lembrar e depois vão desejar reacender aquela chama. Então, para a gente concluir essa visão, né, de liderança, tudo quem faz é Deus, né? Deus é a causa de tudo quanto acontece. Então, o sucesso de qualquer liderança é o sucesso de Deus. Queria convidar você nessa manhã para poder contribuir com suas ofertas e seus dízimos. Nós estamos nesse espaço aqui para comprar. Contribua, seja generoso, né? Dê uma oferta graciosa nessa manhã. Nunca participe de uma EBD sem que você oferte. Seja o valor que você puder ofertar. Quanto mais liberal você for, mais Deus vai te abençoar. Já que a gente falou sobre liderança, uma das coisas mais importantes na vida do líder é a sua liberalidade, né? Um líder liberal, uma pessoa liberal é uma bênção. Mas quando um líder é avarento, ele é um idólatra, então ele é uma maldição para seu povo. Então, oferte com alegria, pelo Pix, transferência bancária, à noite traga os seus dízimos e ofertas, sejam fiéis nisto e Deus vai abençoar muito vocês. Vocês vão estar plantando para poder, num tempo muito próximo, serem honrados. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver e a Ele se render. Igual outro não há.
Então, concluindo a nossa lição, a gente aprendeu que um líder, ele influencia. E o liderado, ele se inspira no seu líder. Assim como Josué, ele se inspirou na liderança de Moisés. Independente do temperamento de Moisés, da forma de Moisés liderar, ele estava a todo tempo honrando a vida de Moisés, seguindo o exemplo de Moisés. Com certeza, né, pastor, existiam pessoas muito mais aptas a estarem na frente do povo de Israel, mas Deus, ele olhou para Josué, viu a honra que ele tinha em relação ao chamado de Moisés, e ele recebeu, então, a mesma unção que Moisés. A honra que nós damos à pessoa é a unção que nós recebemos. Então, nós como jovens devemos honrar os nossos líderes, se inspirar nos nossos líderes. Muitas vezes não compreendemos certas circunstâncias, mas sempre, jovens, escolha obedecer. Obedecer é importante, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é que vai ser o diferencial para a nossa vida. O importante é obedecer, depois a gente entende. Não é verdade? Obedeçam os seus líderes, honrem os seus líderes e vocês receberão as mesmas unções que eles possuem. Amém? Vamos orar então? Vai encerrar? Vamos. Senhor, muito obrigado por essa aula, por essa manhã. Abençoa cada um dos nossos alunos para que possam ser edificados, ajudados e que possam aprender, Senhor, desde cedo o princípio da honra, de honrar seus líderes, e se prepararem, porque inevitavelmente serão líderes, Senhor, porque serão maridos, serão empresários, serão chefes, serão instrutores em alguma área de outros, ó Deus. Nós oramos a Ti e Te louvamos por essa aula, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até mais.